Brasileiro é condenado na justiça norte-americana por fraude eletrônica e roubo de identidade. Brasileira moradora de Massachusetts enfrenta leucemia e pede ajuda neste momento difícil. Imigração. Tribunais federais já acumulam mais de 3 milhões de casos de pedido de asilo. Califórnia aprova projeto para transformar águas residuais do estado em água potável. E na Flórida, os brasileiros residentes e turistas tomam os comércios para as compras de fim de ano, sentindo no bolso mais peso. É que apesar das promoções e descontos de shoppings e outlets, o turista percebeu no bolso o aumento no preço das mercadorias. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro foi condenado pela justiça norte-americana a mais de 8 anos de prisão por fraude eletrônica, roubo de identidades e de Social Security. Ele usava esses documentos para criar falsos perfis de motoristas de aplicativos e alugava essas contas para indocumentados trabalharem. A notícia foi destaque no site da Procuradoria-Geral de Rhode Island, que comandou a investigação. Tiago de Souza Prado, de 39 anos, foi condenado a 70 meses de prisão, seguido de 3 anos de liberdade supervisionada e uma multa de $50 mil. O brasileiro foi acusado de comandar um esquema de fraude eletrônica em Revere, Massachusetts. Ele criava empresas de transporte compartilhado ou de entrega de comidas usando identidades roubadas de americanos e alugava essas contas para indocumentados trabalharem como motoristas para aplicativos como Uber, Lyft, DoorDash e outros. Mais de 50 contas fraudulentas foram criadas usando esse sistema. O esquema foi descoberto em maio de 2021 e envolvia o brasileiro e outras 17 pessoas. Em setembro deste ano, Tiago foi condenado por um júri federal por fraude eletrônica, roubo de driver license e Social Security de terceiros. A sentença foi anunciada agora, encerrando o caso. Agora o assunto é imigração. Milhares de pessoas seguem cruzando ilegalmente a fronteira sul do país todos os dias, botando ainda mais pressão sobre a Justiça de Imigração, que hoje tem um acúmulo de mais de 3 milhões de casos para serem decididos em apenas 71 tribunais. Enquanto isso, o legislativo norte-americano segue em um forte embate sobre esse assunto e sem qualquer decisão para ser tomada para solucionar essa crise antes do final do ano. Em uma declaração conjunta, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria, Mitch McConnell, disseram que os senadores não chegarão a um acordo sobre imigração tão cedo. Fontes do Congresso revelam que essas negociações podem demorar semanas, porque os democratas e republicanos discordam sobre como solucionar a crise de imigração e estão em um jogo de empurra-empurra, pressionando suas opiniões sobre esse assunto a usar como moeda de troca as decisões sobre o apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia e Israel, que está sendo discutido neste momento no Senado, que negocia o maior pacote de segurança nacional da história. Enquanto isso, na fronteira sul se instala um caos que a cada dia foge ainda mais do controle das autoridades. Milhares de pessoas cruzam ilegalmente para os Estados Unidos diariamente e ficam nas ruas aguardando para serem processadas como requerentes de asilo. Hoje, essa é a cena do lado de fora de qualquer tribunal de imigração norte-americano. O que se vê são longas filas de imigrantes que esperam as determinações sobre o seu destino, se irão ou não poder permanecer no país. They are lining up sometimes at 5 a.m. I've seen them lining up the night before as well. Essa juíza de imigração atua há 17 anos na área e diz que nunca viu o sistema sob tanta tensão como hoje. Some days I can see up to 100 different cases just in a morning. Alguns dias tenho até 100 casos diferentes em apenas uma manhã. Nunca vi os números que estamos vendo agora, alerta ela. Agora, pela primeira vez, dados de rastreamento do judiciário mostram que os tribunais de imigração atingiram um número recorde de casos acumulados. São mais de 3 milhões. Em todo o país, existem apenas 71 tribunais de imigração e 734 juízes para lidar com esse acúmulo impressionante de casos. Ainda segundo os dados, os estados com o maior número de processos pendentes são Flórida, Texas, Califórnia e Nova York.
A administração Biden já adicionou mais 300 juízes de imigração para ajudar a lidar com um enorme fluxo. The focus has been on hiring more immigration judges, which makes sense. Mas a juíza Tsankov também denuncia que não há intérpretes e escritórios de direito suficientes para resolver o problema. Hoje, a Associação Nacional de Juízes de Imigração defende uma reforma do setor e sugere a criação de um poder judiciário independente para acelerar os processos e dar aos magistrados mais discrição para avaliar os casos. Mudando de assunto, com a temporada de imposto de renda batendo a porta, a Receita Federal fez um anúncio importante. A agência vai retomar a medida de envio de lembretes via correio e vai oferecer alívio financeiro para milhões de pessoas. O IRS havia parado de enviar lembretes via correio em fevereiro do ano passado, porque estava lidando com uma sobrecarga do sistema por conta do caos provocado pela pandemia de Covid-19. Agora a agência vai retomar o envio e, por isso, alerta os moradores do país para ficarem atentos às correspondências. É que, através delas, será possível descobrir, por exemplo, se você será beneficiado pela Receita Federal com um alívio financeiro importante. Segundo o governo, cerca de 5 milhões de pessoas, empresas e organizações podem ser isentas de impostos nesta temporada. O comissário do IRS disse que a iniciativa de oferecer esse alívio de penalidades é uma abordagem de senso comum para ajudar pessoas que estão em situação não muito boa pelo mau andamento da economia neste ano no país. Mas, atenção, nem todo contribuinte será elegível para esse benefício. A agência tem como prioridade ajudar pessoas ou empresas que estão inadimplentes com o leão, devendo valores abaixo de $100 mil em impostos atrasados referentes aos anos de 2020 e 2021. Se você não está com o seu endereço atualizado, essa é a melhor dica, viu, gente? Atualize já, porque o governo vai começar a enviar as cartas e se você não tem o seu endereço atualizado, você não saberá se você tem algum crédito para receber ou alguma informação que o governo necessita, que a IRS, né, necessita que você envie ou que atualizem seu imposto de renda. Depois do intervalo, a gente fala sobre uma brasileira de Massachusetts que enfrenta uma leucemia e precisa de ajuda. E atenção, se você tem carros das marcas Toyota e Honda, mais de 4 milhões de veículos estão sendo recolhidos por falhas de segurança. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. Uma brasileira moradora de Massachusetts está enfrentando um grande desafio e contando com a ajuda da nossa comunidade para superar esse momento. A moradora de Hudson é natural de São João do Oriente, em Minas Gerais, e foi diagnosticada com leucemia, um tipo de câncer no sangue. Por isso, Edna Alves do Amaral, de 44 anos, vai ter que ficar sem trabalhar por cerca de 6 meses, enquanto faz o tratamento para essa doença no UMass Memorial Hospital. Edna precisa tanto de ajuda para se sustentar nesse período, quanto para arcar com os custos médicos do hospital, que são muito altos. A mineira não tem parentes ou filhos aqui nos Estados Unidos e, diante da situação, criou uma vaquinha online com apoio de amigos para pedir ajuda. E nesta sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para a criação de corredores humanitários permanentes na faixa de Gaza. Mas a versão final do texto não cita um novo cessar-fogo na região. Enquanto isso, o governo de Jerusalém está sendo acusado de usar bombas superpotentes contra áreas de refugiados palestinos no enclave. Em Tel Aviv, aumenta a pressão popular pelo resgate dos reféns. A correspondente da Record, Denise Odorice, tem as últimas informações. Gadi Haggai tinha 73 anos e era americano e israelense. Ele morava no kibbutz Nir Oz, um dos locais atacados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Foi ferido a tiros e levado para a faixa de Gaza. Num comunicado, o Fórum das Famílias dos Sequestrados e dos Desaparecidos declarou que o corpo dele está em poder do Hamas. A mulher dele, Judith, é uma das 129 pessoas ainda em poder dos terroristas em Gaza. Desse total, 22 estão mortas, de acordo com o governo israelense.
Depois de 4 dias de negociações intensas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta sexta-feira uma resolução que pede a entrada de mais ajuda humanitária para os civis em Gaza, em segurança e sem obstáculos. O texto teve 13 votos a favor e nenhum contra, mas os Estados Unidos e a Rússia se abstiveram. A versão aprovada pede que os envolvidos na guerra usem todas as rotas disponíveis para levar suprimentos para dentro do território, como se fossem corredores humanitários permanentes. A frase que falava sobre a suspensão urgente das hostilidades foi retirada. Em vez disso, o documento pede a criação de condições sustentáveis para que as agressões parem. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. Agora vamos ao nosso giro de flagrantes, que começa com um momento aterrorizante em um shopping da Califórnia. Em plena luz do dia, bandidos invadiram uma joalheria em Fairfield, pegaram tudo que conseguiram e fugiram. O vídeo capturado por uma testemunha é assustador. Os bandidos não se importam com quem está ao redor. Com martelos, eles quebram os vidros da loja, gritam, ameaçam e fazem a limpa. Os suspeitos usam capuzes para esconder o rosto e um deles vestia um colete de segurança laranja. Tanaya Walker estava dentro do shopping durante o roubo e tirou essas fotos para mostrar os danos deixados para trás. Segundo a polícia, a ação foi feita por 6 suspeitos que levaram cerca de 30% da mercadoria. Até agora, ninguém foi preso. Em Nova York, oficiais do aeroporto LaGuardia encontraram o inesperado dentro de uma fralda descartável de bebê. 17 projéteis de arma de fogo. O homem que carregava o produto apreendido é morador do Arkansas. Ao ser abordado pelos agentes, primeiro ele disse que não sabia como a fralda apareceu na sua bolsa. Depois, colocou a culpa na namorada. O caso segue sob investigação e o suspeito foi preso. Ele vai responder na justiça por posse ilegal de munição. Em Nevada, a polícia acaba de desvendar um crime que aconteceu em 1979. O caso quebrou o recorde como o mais antigo cold case a ser solucionado em Las Vegas. As autoridades revelaram que finalmente identificaram uma mulher cujo corpo foi encontrado na região nos anos 70. Agora, 40 anos depois, uma nova tecnologia de DNA concluiu que a vítima é Gwen Mary Story. Ela foi assassinada quando passava por Las Vegas. Gwen seguia de Cincinnati, em Ohio, para a Califórnia, onde queria encontrar seu pai biológico. A polícia disse que, embora ninguém tenha sido preso ou acusado pelo homicídio, a identificação da vítima e um primeiro entendimento sobre o mistério da morte dela é apenas o primeiro passo para que a justiça seja feita. Agora, atenção se você tem carros das marcas Toyota e Honda. Tem um recall importante desses carros por falhas perigosas nos veículos. A Honda anunciou um recall de 3 milhões de veículos nos Estados Unidos porque a bomba de combustível pode falhar e, se isso acontecer durante a condução, o carro pode perder potência de repente. Os veículos da Honda que apresentam esses problemas são dos anos de 2019 e 2020. Atenção para os modelos: Accord, Odyssey, Pilot, Ridgeline e Acura. Já a marca Toyota está em busca de clientes que têm veículos dos modelos da Toyota e da Lexus, que foram fabricados entre 2020 e 2022. Segundo a empresa, cerca de 1 milhão de seus carros estão circulando com um potencial problema no airbag do passageiro. Tanto a Toyota quanto a Honda dizem que estão notificando os proprietários dos veículos em recall. Até agora não foram relatados acidentes por causa desses problemas, mas as empresas reforçam que essas falhas são graves e devem sim ser solucionadas. No próximo bloco, a gente conta tudo sobre o projeto aprovado na Califórnia para transformar águas residuais do estado em água potável. E os Estados Unidos aprovaram para uso o primeiro teste para avaliar a possibilidade de risco de vício em opioides para pacientes. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou uma ferramenta que usa testes genéticos para ajudar a avaliar se certas pessoas estão em risco de desenvolver transtorno por uso de opioides. O teste é destinado somente a adultos que já fizeram uso a curto prazo de medicamentos opioides orais para dor, como pessoas que passaram por procedimentos cirúrgicos e necessitaram do remédio prescrito. A FDA explica que esse teste é feito com uma amostra de saliva coletada na parte interna da bochecha com uma espécie de cotonete.
São analisados nessa amostra 15 marcadores genéticos envolvidos nos caminhos de recompensa do cérebro que são associados ao vício. Assim, segundo os médicos, seria possível entender melhor os efeitos dos opioides nos pacientes e melhorar as dosagens de acordo com cada caso para evitar o aumento no número de pessoas viciadas nessas drogas. Os pacientes, claro, devem estar conscientes desse teste que deve ser incluído no protocolo de avaliação de risco para remédios. A crise de opioides cresce a cada ano aqui nos Estados Unidos. Só em 2022 matou por overdose mais de 80 mil pessoas. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que a deficiência nutricional pode ter um papel importante na expectativa de vida das pessoas. A má alimentação, combinada com outros fatores, pode aumentar, sim, o risco de uma morte precoce. Mais de 21 mil pessoas morreram de desnutrição em 2022, segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A maioria das mortes foi entre pessoas com 85 anos ou mais. Por causa dessa subida na taxa de mortalidade, os especialistas colocaram deficiência nutricional como um dos 5 principais fatores que podem aumentar ou reduzir a expectativa de vida das pessoas. Os médicos destacaram que até agora o impacto negativo da subnutrição vinha sendo subestimado no país e que esse levantamento é uma constatação da importância dos alimentos no dia a dia. A boa nutrição envolve um equilíbrio saudável entre carboidratos, proteínas, frutas e verduras para produzir vitaminas, minerais e nutrientes essenciais para manter o sistema corporal em pleno funcionamento. Os médicos lembram que uma alimentação ruim pode influenciar e acelerar diversas doenças no corpo, como infecções, doenças cardiovasculares, anemia, entre outras. Isso torna a recuperação muito mais difícil e aumenta o risco de morte precoce. Os especialistas dizem ainda que uma pessoa que sofre desnutrição nem sempre tem um estereótipo frágil e magro. Você já ouviu falar da bexiga hiperativa? Essa condição, que também é conhecida como OAB, afeta milhões de adultos nos Estados Unidos. Ela é mais comum em idosos, mas também pode afetar pessoas mais jovens, como uma estrela de Hollywood que quer combater o estigma em torno dessa condição e alertar para os sinais dela. Ela é conhecida por seus papéis na telona, mas Holly Robinson Peete está assumindo um novo papel, como ativista da condição de bexiga hiperativa. These symptoms were really keeping me from doing the life that I do on a regular basis. A estrela, que tem 59 anos, conta que foi diagnosticada com OAB há cerca de 1 ano e meio após lutar com os sintomas. Eu estava urinando com frequência, geralmente 8 ou mais vezes em 24 horas, ela lembra. Entre os outros sintomas da condição estão uma necessidade repentina de urinar que é difícil de controlar, a perda não intencional de urina e acordar mais de 2 vezes na noite para fazer xixi. Especialistas em saúde alertam que essa condição não é apenas uma parte normal do envelhecimento. Hoje, pelo menos 33 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm OAB e muitos são jovens. First, the idea of having this initial conversation with my doctor felt a little embarrassing. Para a atriz, ser uma mulher jovem que não conseguia segurar a urina era embaraçoso. E ela sabe que é assim para muitas outras pessoas que sofrem com essa condição cheia de estigmas e preconceitos. I was able to say, okay, so how do we treat that? Mas é só com o diagnóstico que você pode entender a condição e descobrir que sim, tem como tratá-la. As abordagens mais comuns dos médicos envolvem mudar para um estilo de vida mais saudável e limitar o consumo de cafeína e álcool, além de usar nos pacientes medicamentos prescritos e fazer estimulação de nervos. Esses 2 últimos ajudaram demais a Holly Peete. Procurar ajuda é o primeiro passo para assumir controle e ouvir o seu corpo. Não tenham medo de compartilhar tudo com seu médico. E lembrem, vocês não estão sozinhos, diz a atriz. A bexiga hiperativa, ela é uma síndrome clínica caracterizada por um tripé de sintomas, onde o principal sintoma é a urgência miccional, ou seja, uma vontade imperiosa de urinar, que pode estar acompanhada com o aumento da frequência miccional, seja diurna ou noturna, e também a incontinência urinária, que é mais frequente entre as mulheres do que os homens, embora seja um sintoma que acometa os 2 sexos.
Entretanto, a própria definição, ela fala sobre afastar causas outras que vão impactar a bexiga da mesma forma, ou seja, vão irritar a bexiga, como a infecção urinária e até mesmo câncer de bexiga. Então, o diagnóstico ele é extremamente importante, exames são necessários para afastar outras causas que possam estar impactando a bexiga da mesma forma, para que a gente possa excluir e fazer o diagnóstico da bexiga hiperativa. Mudando de assunto, a Califórnia vai se tornar o segundo estado do país, depois do Colorado, a fazer a reciclagem e reutilização da água de esgoto. Isso significa que essa água residual vai ser tratada e vai voltar potável para a torneira das casas, empresas e escolas. A Eloá Aurazen mostra pra gente quais os benefícios dessa medida para o estado. Se a palavra de ordem é sustentabilidade, então a Califórnia está levando essa missão ao pé da letra e muita gente vai ter que engolir a novidade goela abaixo, literalmente. O estado mais populoso do país anunciou um projeto chamado Direct Potable Reuse, que vai reciclar águas residuais e bombeá-la de volta para o sistema público de água potável. Ou seja, as águas das descargas e dos chuveiros, que antes eram despejadas no Oceano Pacífico e usadas para fins agrícolas, agora serão água de beber. Essa medida vai entrar em vigor a partir de 1º de abril. Kristen Struve, do Distrito Hídrico do Vale de Santa Clara, chamou essa medida da Califórnia de histórica e afirmou: essa será uma das águas mais limpas que vai existir. This will be some of the cleanest water that will be out there. A Califórnia é o segundo estado a adotar essa medida, atrás apenas do Colorado. As agências reguladoras garantem que a iniciativa é segura e que diversos protocolos de controle serão submetidos para garantir a saúde da população e a higiene do projeto. Com o agravamento das secas, esta medida é necessária para um estado que tem lutado para fornecer água potável aos seus 38 milhões de habitantes. Em 2023, mais de 97% da Califórnia passou por uma seca significativa e o estado acaba de sofrer a pior seca plurianual já registrada. No próximo bloco, o único quadro que foi pintado pelos 4 Beatles nos anos 60 será leiloado. E na Flórida, os brasileiros residentes e turistas tomam os comércios para as compras de fim de ano, sentindo o bolso mais pesado. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. Agora olha só essa notícia que legal. Uma pintura feita em conjunto pelos 4 integrantes da banda Beatles vai ser leiloada. A expectativa é de que essa peça possa ser vendida por cerca de $600 mil. A obra é essa que está aparecendo agora aí na sua tela, intitulada de Imagens de uma Mulher. A pintura foi criada em Tóquio no verão de 1966. Todos os 4 artistas trabalharam na peça enquanto estavam em hotel durante um momento aí entre shows. John Lennon, Paul McCartney fizeram a arte com acrílico, enquanto George Harrison e Ringo Starr partiram para aquarela. Especialistas acreditam que a pintura é a única obra em tela já feita em conjunto ou assinada pelos Beatles. O leilão está previsto para acontecer em fevereiro do próximo ano. E claro que essa história do leilão do quadro está bombando na internet, mas a gente vai te contar um outro caso que viralizou. Pois é a história de um teste de paternidade que tirou o sono de trabalhadores do zoológico de Denver. Por meses, ninguém sabia quem era o pai de um bebê macaco recém-nascido. Bom, o fim desse mistério, claro, está acumulando curtidas nas redes sociais. Cisca é essa macaquinha fofa agarrada na mãe. Ela nasceu há 4 meses, mas até agora ninguém sabia quem era o pai da bichinha. Bom, no zoológico de Denver, no Colorado, a comunidade da espécie orangotango da Sumatra vive em um espaço coletivo. Lá tem 2 machos, o Birani, de 30 anos, e o Jaya, de 16 anos. Os cuidadores dos animais dizem que a mãe apareceu grávida, sem que os macacos dessem qualquer indício de que havia rolado alguma relação ali. Por isso, foi impossível saber quem era o pai. Diante dessa situação, agora, após o nascimento, foi coletado o material genético dessa turma e o resultado do DNA finalmente saiu. O zoológico convidou o lendário Maury Povich, apresentador de um programa que revela paternidades nos Estados Unidos, para dar o resultado do teste ao vivo. When it comes,
to the orangutan, 4-month-old Siska, Barani. You are the father. Os funcionários do zoológico acompanhavam a transmissão e celebraram o resultado. E é o fim do mistério. Barani, o macho mais velho da turma, é o pai da macaquinha. Uma fofura essa história, né, gente? Bom, vamos dar uma olhada no nosso mapa, ver como vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana de feriado prolongado para muita gente? Olha só, a previsão lá em Boston é de tempo encoberto, assim como em Nova York e também em Washington, onde a máxima não passa de 58. Esse tempo continua igual até chegar em Atlanta, onde a previsão é de bastante chuva ao longo dos dias. Na Flórida também tem previsão de chuva em Jacksonville e Tampa. Em Miami não chove, mas fica encoberto. Em New Orleans, mínima de 55, também com pancadas de chuva. Em Houston e Brownsville a gente tem tempo encoberto. San Antônio, a máxima não passa de 69, mínima de 41 graus Fahrenheit. El Paso a gente tem sol brilhando aí o dia inteiro, mesmo assim vai estar friozinho, mínima de 32 graus. Albuquerque a gente tem sol entre nuvens, mínima de 25. Phoenix, o sol vai brilhar forte aí o dia inteiro, mas a mínima vai ficar de 44, a máxima de 65. Las Vegas, tempo encoberto. Los Angeles, sol brilhando. E São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 44, máxima de 56 graus. E olha, na contagem regressiva para o Natal, tem muita gente que deixou para o último minuto os presentinhos para a família. Muitos deles, claro, brasileiros. E com isso, os shoppings estão lotados e deve permanecer assim essa situação até amanhã à noite. A Carla Marinho mostra pra gente que a inflação alta e os preços caros surpreenderam muita gente, mas não impediu as comprinhas de sempre. A previsão de crescimento do turismo de compras nesse restinho de 2023 é de 7%. Mesmo com a inflação ainda em alta, os consumidores devem aumentar os gastos, destinando uma média de $1.530 para presentes, viagens e entretenimento. Para os brasileiros que desembarcam em Orlando para o turismo de compras, essa reserva financeira precisa ser bem maior. É que apesar das promoções e descontos de shoppings e outlets, o turista percebeu no bolso o aumento no preço das mercadorias. Para o brasileiro Nelson, que desembarcou pela primeira vez com a família em Orlando, o jeito foi pisar no freio nas compras, mas aproveitar o passeio. Mas os preços estão um pouco salgados, sim. Você vai dar uma olhada aí para gastar, vai ser difícil gastar. Vai ser mais passeio mesmo. As coisas estão caras mesmo, e o passeio é bem caro, então vamos gastar no passeio. Os preços altos surpreenderam até o experiente José Augusto. O mineiro conta que pelo menos uma vez por ano vem a Orlando para renovar o guarda-roupa. Mas desta vez o foco da viagem teve que mudar um pouco. Vale mais pelo passeio, porque comparando os preços com o do Brasil não está muito diferente não. Já a família Batista acabou gastando mais que o planejado. O casal veio do Brasil encontrar a filha, que faz intercâmbio na Austrália. E já que estavam nos Estados Unidos, aproveitaram sem arrependimentos. Não estava nos planos, mas aí a minha filha estava na Austrália, veio nos visitar. Aproveitamos a oportunidade para fazer um tour aqui pelos Estados Unidos e aproveitar para fazer umas compras também, né? Você consome um pouco mais, né? Porque daí você tem que aproveitar a oportunidade de estar aqui. Mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. A família confessa que os preços estão mais salgados este ano, mas ainda assim vale a pena aproveitar. A crise econômica é em todo ambiente, mas você pode pesquisar aquilo que te agrada e convém, com certeza vale a pena. Não é tudo, mas existem coisas que para você, no Brasil, pelo poder de compra, que é mais fácil de você ter acesso. Gosto muito da cultura desse lugar, né? E os preços também, né? Nos atrai, né? E nos faz feliz também, a gente pode comprar um pouco mais. Isso aí, todo mundo correndo para comprar o que faltou. E o que faltou, mas não vai faltar mais, neste jornal de hoje, é o beijo do nosso telespectador de sexta-feira. Hoje, o nosso carinho vai direto para o Pablo Rodrigues, que chegou a abordar a Ruth muitas vezes na rua, falando que é o que, Ruth, da gente? É fanzaço do jornal Américas no Ar, tá sempre lá assistindo, telespectador assíduo, né? Pablo, um beijo para você. Todo o nosso carinho, bom Natal para você e para sua família e um recado também geral para todo mundo, né, Ruth? Bom Natal para todo mundo, que seja muito cheio de amor e paz, que vocês aproveitem bastante esse momento em família nesse final de semana. Um Natal recheado de amor, carinho, paz é o que a gente deseja para todo mundo. Com certeza. E é com esse desejo mais puro do nosso coração que o Jornal Américas no Ar de hoje termina. A gente espera vocês novamente, então, segunda-feira, na edição especial do Jornal Américas no Ar de Natal. Gente, Feliz Natal para vocês. Uma boa noite. Vem aí agora a Jezabel, viu? Não sai daí.